Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo o Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou Mateus, capítulo de número 8, que diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou à outra margem, à terra dos Gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. E eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava passando, não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade,
anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E, ao vê-lo, pediram-lhe que, com insistência, que se retirasse da terra deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é com muita alegria e gratidão no coração que mais uma vez estamos diante do Senhor de uma maneira muito específica. Ao iniciar de um novo dia, nós temos aqui separado um tempo, ainda que pequeno, para ler a tua palavra, ouvindo assim a tua voz e para falar contigo, apresentar as nossas vidas diante do Senhor, suplicar ao Senhor as tuas bênçãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos entes queridos, sobre a tua igreja, por mais um dia de existência. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo, poderoso, e apesar de ser tão grande, é um Deus que se importa conosco. Muito obrigado pelo livre acesso que temos à tua presença, pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa reconciliação com o Senhor, pela remissão dos nossos pecados, pela vida plena e abundante que temos em Cristo Jesus, pelo novo nascimento. Te louvamos por tudo isso que são méritos exclusivamente do Senhor Jesus Cristo e da tua graça e misericórdia que se manifesta a nós. Muito obrigado por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para vivermos para a tua glória, para vivermos e expressarmos no nosso dia que servimos ao Senhor, que as nossas atitudes, que o nosso respirar, que o nosso falar, que o nosso trabalhar, que o nosso olhar possa expressar todo o amor e o cuidado de Deus para conosco. Somos teu povo, somos teus servos. Clamamos ao Senhor que sonde os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau, se há algum pecado oculto, e perdoa-nos e conduza-nos à confissão, ao arrependimento, a uma transformação de vida. Que possamos reconhecer que só o Senhor é Deus. Nesse texto lido, vimos tantos milagres que o Senhor Jesus operou e as reações de cada um de acordo com essa ação do Senhor. Permita-nos sermos como aquele homem que, reconhecendo o seu pecado, disse: Senhor, não sou digno que entres no meu lar, mas sou homem sujeito à autoridade. Basta uma palavra do Senhor. Que lição de fé, de confiança e de submissão. Que possamos aprender essa lição e sermos obedientes à voz do Senhor e crer e confiar plenamente no Senhor. Como diz Dr. Augusto Nicodemos, podemos crer sem ver. Aliás, o Senhor Jesus já disse isso: mais bem-aventurado é os que creem e não viram, e não verão. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam manifestas nas nossas vidas. Conduz-nos a uma vida de devoção diária, de oração, de meditação na tua palavra, de busca do Senhor e da sua vontade. Ser com os nossos lares, trazendo reconciliação, trazendo conforto, trazendo consolo, trazendo comunhão, trazendo conversão. Que aqueles que estão frios e abatidos sejam aquecidos, fortalecidos, renovados, revigorados. Que a oração do profeta Abacuque se cumpra nas nossas vidas e nos nossos dias. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Faze-a conhecida. Senhor, visita os enfermos, trazendo cura, trazendo restauração. Visita os abatidos, os oprimidos, trazendo libertação, restauração da sua vida e da sua consciência. E visita a tua igreja, aviva a tua igreja, renova a tua igreja, dá crescimento à tua igreja. É assim que oramos, agradecidos,
no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.